Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Hoje vamos considerar o aspecto do nosso veredito sobre a verdade. Boas mudanças ocorrem onde a verdade é contemplada e aceite. Onde a verdade do Evangelho tiver a sua oportunidade de operar, os seus frutos a seu tempo serão manifestos. A verdade do Evangelho alumia não só o processo de raciocínio da pessoa, como também alumia o caminho à sua frente, para que possa caminhar nele com segurança. Estes dois aspectos são importantes. Por vezes ansiamos pela direção de Deus para o nosso caminho e pedimos a Deus que nos possa abrir caminho e abençoar o nosso caminho. Pedimos a sua bênção para a viagem da nossa vida. Mas não podemos esquecer que o nosso processo de raciocínio também carece de iluminação. Carece da iluminação que vem pela verdade do Evangelho. E este aspecto é importante, porque, como alguém já disse, nós somos o que pensamos. E se pensamos a verdade e segundo a verdade, é óbvio que esta verdade, o poder da verdade será manifesto também no nosso processo de viver a nossa vida, no processo de realizarmos o ministério que Deus nos tem dado. O efeito da libertação que vem pela verdade é o seguinte: a verdade brilha sobre a causa da ansiedade e ilumina a mente e o espírito da pessoa, trazendo alívio e promovendo o descanso. A verdade revelada e que é aceite promove a qualidade de liberdade que cria as condições para a tranquilidade. A verdade é o alicerce que dá a qualidade necessária para a pessoa alcançar e viver em felicidade, florescência e prosperidade nas várias avenidas da sua vida. Neste segmento, vamos considerar a importância do nosso veredito sobre a verdade que Jesus proclamou. Vamos ver ou tomar como exemplo o argumento de algumas pessoas que argumentavam com Jesus. E veremos como Jesus os discerniu e disse qual o fundamento com que faziam as suas obras. Voltemos ao texto bíblico de João 8, versículo 32, que tem servido como uma das bases nesta reflexão, a verdade sem muralhas. Neste texto de João 8, 32, lemos que Jesus disse o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É importante considerarmos a razão de Jesus ter dito estas palavras e qual a mensagem que Jesus estava a transmitir aos seus ouvintes. Conforme lemos neste capítulo 8 de João, é evidente que entre os ouvintes de Jesus estavam pessoas que tinham crenças diferentes em relação à mensagem que Jesus lhe estava a proclamar. Neste capítulo 8 de João, vimos que Jesus enfatizou a verdade várias vezes. Porém, como lemos, alguns insistiam em discutir com Jesus sobre o que ele declarava. Consideremos o seguinte: conhecer a verdade e experimentar a verdade capacita no discernimento do erro. Como já tivemos ocasião de refletir, o verbo conhecer, conforme indicado no texto original de João 8:32, implica ter uma experiência com a verdade ao ponto em que a pessoa passa a ter um relacionamento com esta mesma verdade que Jesus anunciou. Visto estar expresso que a pessoa tem um relacionamento de qualidade com a verdade e que pela verdade a pessoa conhece a nível pessoal o efeito da liberdade, temos que compreender que Jesus estava a apontar os seus ouvintes para a nova vida na qual não teriam mais as restrições que os tinham debilitado. O discípulo de Jesus que conhece a verdade e conhecer no sentido que Jesus explicou, vai desenvolvendo a sua capacidade de discernir, seja no seu pensamento, ou nos seus sentimentos, ou até o seu ambiente.
O que é discernir? Discernimento, em termos dos ensinos bíblicos, é a atividade de examinar algo de perto e vigorosamente. Mediante este tipo de discernimento, a pessoa pode separar o erro da verdade. Crescendo no conhecimento da verdade e tendo também o auxílio do Espírito Santo, o discípulo de Jesus vai conhecendo o que lhe é dado gratuitamente por Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. A leitura de João 8 oferece-nos muita matéria para estudo, mas para esta reflexão salienta apenas os seguintes pontos, nomeadamente: vamos considerar o que significa ser servo do pecado, que está referido em João 8,34 e que diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Iremos também considerar o que Jesus disse às pessoas que dialogavam com ele sobre estarem a satisfazer os desejos do diabo. João 8,44, que diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No primeiro ponto, a referência ao serem servos do pecado, Jesus estava a responder ao argumento que alguns apresentaram dizendo que eram descendência de Abraão e que nunca tinham sido servos de ninguém. Com este argumento, eles estavam a dizer que não tinham a necessidade de serem libertos. O sentido de servo, conforme o vocábulo na língua ou no texto da língua original, é o sentido de serem escravos, querendo dizer que eles não serviram, nunca tinham servido a outros deuses. Foi quando Jesus disse que quem comete pecado é servo do pecado. O segundo ponto é o de satisfazer os desejos do diabo, que Jesus disse ser o pai das pessoas que dialogavam com ele, em João 8,44. Este ponto implicava que ter por pai ao diabo implica ter a natureza de seu pai. Eles faziam o que viam junto de seu pai. Por isso é que tinham a dificuldade de ouvir as palavras de Jesus. Jesus que dizia o que ele ouviu junto do pai. Vimos, portanto, que há duas fontes bem diferentes e que providencia cada uma a sua respectiva compreensão, ou alimentam, respectivamente, uma certa compreensão. A fonte dos que discutiam com Jesus era o diabo, que era a fonte das suas obras, como o texto, ou o contexto também nos mostra. Estes dois pontos mostram-nos que as pessoas necessitavam de ser libertas do seu estado de servos do pecado e da força que os levava a querer satisfazer os desejos do diabo, que é o pai da mentira. As pessoas que discutiam com Jesus diziam ter a sua crença e tradição alicerçada em Abraão. Eles disseram que Abraão era o seu pai. Abraão, o seu patriarca, foi pessoa de fé e para eles era um exemplo a ser seguido. Estas pessoas viam-se como o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão e que por isso consideravam que tinham algum estatuto especial. Isto tomando em consideração Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8, que fala sobre a bênção de Deus sobre os seus descendentes. Vejamos aqui um pouco a questão da paternidade. O que é que isto implica? Já que é um dos subtemas deste texto. Eles disseram que eram descendentes de Abraão, ou seja, da semente de Abraão. Versículo 33, João 8,33. Jesus disse, pois no versículo 37, que bem sabia que eles eram da semente de Abraão. E eu estive a ver a palavra no texto grego, a palavra descendência, conforme ocorre em alguns textos em português, realmente no grego é a palavra semente. E é interessante ter sido usada esta expressão.
A palavra descendência, conforme ocorre no texto, como já disse, significa semente. Jesus afirmou esta realidade. No versículo 39, lemos que eles afirmaram novamente que eram, ou que tinham Abraão por seu pai. Este ponto dava valor à sua teologia, ou seja, ao seu sistema de crença quanto às coisas de Deus. Segundo a interpretação das Escrituras que estas pessoas faziam, eles justificavam a sua crença e a sua ideologia religiosa. A resposta de Jesus à afirmação deles serem filhos de Abraão chama a nossa atenção, porque há aqui algo muito curioso que convém ver. Jesus disse no versículo 39 que se eles fossem filhos de Abraão, que eles teriam feito as obras de Abraão. A palavra filho, neste versículo, é o termo tekna. Na língua grega, língua em que o texto foi originalmente escrito, esta palavra tekna significa filho que está em total dependência do pai. No Novo Testamento, a palavra filho ocorre muitas vezes, sendo traduzida do seu respectivo correspondente original. Porém, neste caso, a palavra tekna tem um significado muito interessante. Como já disse, tekna significa filho que depende totalmente do pai. Neste ponto do discurso de Jesus, ele fez aqui uma distinção bastante interessante. A distinção entre ser semente ou descendente e ser filho que depende totalmente do pai. Este aspecto é significativo, porque Jesus faz a seguir a distinção entre estar com Deus, Pai, e ouvir de Deus Pai, e o caso deles, que era fazer o que viam o seu pai fazer. Jesus demonstrou estar totalmente dependente do Pai. Jesus declarou que era o enviado do Pai e que lhes anunciava a verdade. Mas como lemos mais adiante, o pai destas pessoas era o próprio diabo. João 8,44. A mensagem de Jesus a estas pessoas foi que eles estavam a fazer as obras do seu pai. João 8,41. No versículo 41 lemos que argumentaram que Deus era o seu pai. Mas no versículo 42, Jesus respondeu dizendo que se Deus fosse o pai deles, que eles amariam Jesus, que foi enviado pelo próprio Pai. Como vimos pelo diálogo narrado em João 8, havia uma discordância entre Jesus e estas pessoas. Jesus fez a distinção entre ser de Deus Pai e serem do diabo, que, conforme ele disse, era o pai deles. Vimos que por este texto que as pessoas falam a partir da sua crença. Esteja esta crença certa ou incoerente com as Escrituras. Quando a crença é incoerente com a revelação da verdade, as pessoas, mesmo que sejam sinceras, elas continuarão no mesmo estado, fazendo as mesmas obras que são segundo aquele a quem servem. Esta é uma das lições deste texto bíblico. Portanto, ao afirmar que falava daquilo que tinha visto junto do Pai, ou ter ouvido do Pai, Jesus anunciava a palavra do Pai, que ele disse a eles, é a verdade que liberta. E, portanto, Jesus chama-nos a um relacionamento com o Pai através das palavras que ele nos dá. E ouvir Jesus é ouvir o Pai. Estar com Jesus é estar com o Pai. Jesus viu a natureza da necessidade destas pessoas. Notemos que o texto diz que houveram aqueles que creram em Jesus, como nos diz João 8,30. Mas outros não creram e persistiam na sua discussão. No decorrer do diálogo, Jesus disse a estas pessoas, em João 8,44, tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual a inspiração das pessoas que falavam com Jesus? No versículo 38, lemos que eles faziam o que viam junto de seu pai. No versículo 44, lemos que eles queriam satisfazer os desejos do seu pai, que neste caso era o diabo. É caso para dizer que a pessoa faz consoante onde está ou segundo os desejos daquele a quem quer satisfazer.
O que a pessoa conhece é o que a pessoa faz. Por seu lado, Jesus disse que conhecia ao Pai. João 8:55. Ouvir as palavras que Jesus disse, que ele próprio ouviu do Pai, como ele tinha ouvido, ele anunciou. E isto é ouvir da fonte certa. Estas são as palavras da verdade, como referido em João 8, versículos 40 e 45. E ainda, no caso destes ouvintes específicos, vimos que as palavras de Jesus não entravam neles, como está escrito em João 8:37. É interessante que, conforme lemos no texto na língua original, as palavras de Jesus não receberam lugar onde pudessem estar, onde pudessem residir. O sentido da palavra de Jesus entrar neles é que não havia lugar neles onde as palavras de Jesus pudessem residir. Este ponto é muito importante ser compreendido. As pessoas ouviam o que Jesus dizia. Eles podiam argumentar que estavam a ouvir as palavras de Jesus. Porém, o que Jesus estava a dizer é que não havia neles lugar para as suas palavras morarem. O que ele dizia, essas palavras então residir nas pessoas. Pessoas podem dizer que ouvem o Evangelho. Neste ponto posso dizer que pessoas até podem discutir com relativa paixão sobre a Bíblia, porém sem terem a residir em si as palavras da verdade que Jesus anunciou. A questão que Jesus aqui colocou diante destes seus ouvintes era eles terem um lugar neles próprios onde a sua palavra pudesse residir e fazer a sua obra de libertação, ter aquele efeito para o qual a palavra de Deus é enviada. Portanto, as palavras de Jesus não eram palavras da ocasião, mas eram palavras que necessitavam de um lugar onde residir e então começar aquela obra de transformação e transformação de mente, de espírito, de alma, o ser total do ser humano. Este ponto é importante. É importante dar ouvidos às palavras de Jesus, de modo a que estas palavras da verdade possam fazer a sua obra de libertação na alma e espírito da pessoa. Pessoas que frequentam a igreja, que se consideram religiosas, devem ponderar este ponto, porque é importante, porque não é só ter uma capa religiosa, isso realmente não resolve nada, até pode criar problemas, porque pode fazer desviar a atenção da pessoa do poder da verdade que Jesus anunciou. É preciso ouvir as palavras e dizer como Pedro, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. João 6:68. As palavras de Jesus são a fonte da vida eterna e é preciso ouvir estas palavras e dar guarida em nossos corações a estas palavras de Jesus. João 8:47 diz-nos que eles não escutavam as palavras de Jesus porque eles não eram de Deus. Eles não escutavam as palavras de Deus. É o que Jesus lhes disse. O argumento de Jesus foi que eles não eram do Pai, de quem eles tinham dito que era o seu Pai, como eles disseram no versículo 41. Jesus estava a dizer que este não era o caso deles. Deus não era o seu Pai. Por que não? Porque não estavam a receber as palavras de Jesus. Aquela verdade que Jesus ouviu do Pai. João 8:40. O que Jesus ouviu foi o que ele transmitiu às pessoas. Tomando em consideração o princípio da verdade, a palavra verdade ocorre várias vezes neste capítulo, torna-se evidente que aos ouvintes de Jesus foi apresentada a questão de aceitarem ou não as suas palavras como verdade. Este capítulo 8 de João coloca perante a pessoa a necessidade de declarar o seu veredito sobre a verdade que Jesus anunciou. Qual o julgamento a fazer quanto às palavras de Jesus? E tendo feito o julgamento, qual a decisão a tomar? Como já vimos nesta reflexão, Jesus falou sobre serem servos do pecado.
Jesus veio ao mundo para servir as pessoas que necessitam de ser libertas do poder do pecado que as escraviza. O pecado é uma força séria e para o combater e vencer é necessário o poder da verdade do Evangelho. O texto de João 8 também nos mostra que Jesus veio para libertar as pessoas do poder do diabo, a quem estavam presas, ou por quem estavam presas e estavam sujeitas e sempre retidas naquele trilho de satisfazer a vontade do diabo. Jesus veio para libertar estas pessoas. Isto implica que a capacidade de decisão destas pessoas estava comprometida com os desejos do diabo. Por isso é que necessitavam de ser libertas. Talvez naquela ocasião não compreenderam a amplitude do que Jesus lhes disse, nem a amplitude da obra redentora de Jesus. Jesus, porém, sabia muito bem qual era a necessidade das pessoas e por isso veio para as libertar. Como é que uma pessoa pode ser liberta? Pelo conhecer a verdade, João 8:32. Ter tal relacionamento com a verdade ao ponto de que a verdade tem na pessoa um lugar onde morar e, a partir de onde pode então começar a operar. É preciso vir a Jesus e aceitar a sua mensagem da salvação. A pessoa pode ter a sua certidão de batismo. A pessoa pode ter um credencial de membresia da sua igreja local. Mas se não conseguir ver, no sentido que Jesus disse que Abraão viu o seu dia e que se alegrou, João 8:56, essa pessoa está em necessidade. Abraão recebeu a revelação de Deus Pai acerca de Jesus. Ele viu o dia de Jesus, disse o Senhor Jesus. Abraão viu em Jesus mais do que uma figura histórica. Ele viu em Jesus o cumprimento das promessas que o Pai lhe tinha feito. Abraão viu a promessa de que em Jesus todas as famílias da terra seriam abençoadas, conforme está escrito em Gênesis 12:3. E como diz Gálatas 3:8, Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. É preciso ver no sentido de conhecer relacionalmente a verdade do Evangelho para a pessoa receber a libertação daquela que Jesus falou em João 8:32 e no versículo 36 também. Não é saber acerca do Evangelho, é conhecer o Evangelho. É ter um relacionamento com as palavras de Jesus por ter dado guarida em si mesmo às palavras de Jesus. O que fazer? Note, Jesus disse que falava o que tinha visto junto do Pai e que tinha estado e estava com o Pai. Ele era dependente do Pai. O que é que nós vamos fazer? Ouvir as palavras de Jesus e sermos também filhos dependentes do Pai. Ver o que o Pai faz, ouvir o que o Pai diz e aí receber as palavras de modo a que esta obra de Deus seja eficaz em nossas vidas e possamos então viver e andar nesta libertação de que Jesus falou. Isto não é ser religioso, isto não é viver na incerteza. Pessoas que seguem uma religião normalmente vivem tão incertas quanto ao que Deus realmente nos tem dado em Jesus. Queira ouvir o que Jesus diz, aceitar a sua palavra do Evangelho e como nos ensina o Evangelho, quem crê em Jesus não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Está em Jesus, tem a vida eterna. As palavras de Jesus são as palavras da vida eterna. Ouça e diga a Jesus, eu recebo as tuas palavras. Entra na minha vida. Eu dou lugar em mim mesmo às tuas palavras. Quer ser filho de Deus, quer ser filha de Deus. Fala assim com Deus, porque Deus ouve. Acredite que Deus ouve. Todos os dias fale com Deus, sempre em oração. Fale sempre em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que nos dá autoridade para vir diante de Deus Pai em oração. Todos os dias leiam um pouco da Bíblia. É tão importante para a sua formação e conhecimento, ou para poder crescer no conhecimento da palavra de Deus. Frequente uma igreja logo que possa, para também estar ligada a um grupo de pessoas que possam dar expressão à fé e juntos aprenderem da palavra de Deus e viverem como discípulos do Senhor.
A minha oração é que Deus continue a abençoar a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.